Cenas como estas são comuns. Agências bancárias são alvos constantes dos criminosos. E, em muitas vezes, as vítimas são os funcionários, principalmente os gerentes. Como eles têm sob a sua responsabilidade valor, eu acho que aí é que os interessados, né, nos valores que os bancos têm, nas moedas mesmo, eles veem o gerente como aquele que possui a chave, aquele que possui o segredo do cofre. E aí é que eles são alvos, né? São alvos fáceis. Eu vejo que muitas vezes eles pedem para a gente, bancários, nós mudarmos a nossa rotina, mudarmos até ruas, ou o horário de buscar filho em escola, o horário de visitar parentes. Eles pedem que a gente mude, que o tempo inteiro parece que a gente está sendo vigiado. A falta de segurança é um dos problemas vividos pelos bancários e uma reivindicação constante nas negociações com os bancos. A gente expõe para os banqueiros os riscos e a gente exige itens de segurança. Um dos itens de segurança seria a guarda de chave por empresas terceirizadas, por empresas especializadas, para evitar que o gerente seja o guardião ou mesmo o tesoureiro seja o guardião das chaves da unidade bancária, da agência bancária. Então a gente mostra para os bancos, para os banqueiros, que eles têm condição, eles podem investir em itens de segurança. A gerente de uma agência bancária procurou a Justiça do Trabalho depois dela e da família terem sido vítimas de um sequestro. A instituição financeira foi condenada a reparar a trabalhadora pelos danos sofridos. De acordo com o desembargador Fernando Rios Neto, revisor do processo, o banco foi condenado porque atua em uma atividade de risco e ainda não adotou as medidas necessárias para prevenir o sequestro. Nós temos uma averiguação que envolve dois aspectos. Uma averiguação que envolve o aspecto culpa, que aí é a busca da responsabilidade subjetiva do empregador, aí questão de dar proteção, de dar treinamentos, essas coisas todas, a omissão, a negligência com relação a essas obrigações do empregador geram a culpa. Mas pode haver também uma responsabilidade sem culpa, né, chamada objetiva, que é a questão ligada à atividade de risco do empregador. Quando a própria atividade do empregador, e a meu ver o banco se enquadra nisso, quando a própria atividade do empregador coloca os seus empregados em situação de risco acentuado, quer dizer, ele não está ali numa situação de um cidadão comum, ele está ali numa situação de risco acentuado. E isso aí, então, geraria um dever de indenizar para o empregador, independentemente de configuração de culpa. E nesse caso aí, que é emblemático, para mim eu vejo as duas coisas, né? Tanto pode ser responsabilizado com a culpa, como pode ser responsabilizado sem a culpa. Adotar medidas de prevenção é obrigação para as empresas que atuam em atividade de risco. Para as empresas em geral, elas têm que tomar todas as precauções, todas as medidas preventivas, e aí entra desde equipamentos até treinamentos, né? Isso é uma obrigação do empregador. Se por acaso, num evento danoso, não houver a culpa do empregador, iremos verificar apenas a responsabilidade no aspecto objetivo, se havia o risco, essa coisa toda inerente à atividade. Agora, se ela se eximir de culpa, aí, por um aspecto, ela pode até ficar isenta. Depende do julgador, do intérprete, conforme for o entendimento que for ser aplicado no caso.